Cordial saudações a todos, é um prazer enorme estar aqui convosco. Fala para vocês, vosso amado Daniel Cayundo Oficial. Bem, a palavra de hoje, ou seja, hoje vamos tratar sobre o impedimento da fé. Nós temos visto, temos contemplado muitas pessoas que são convertidas há bastante tempo e temos visto que na sua maioria não têm conseguido buscar a Deus em verdade e espírito. Alguns reclamam que a minha fé não tem crescido. Bem, o que faz com que isso, a razão pelo qual que faz com que a sua fé não cresça, existem alguns impedimentos. E um dos impedimentos primordiais que faz com que a nossa fé não seja ativa é uma má consciência. Bem, quando a nossa consciência não está de acordo com os princípios bíblicos, a nossa consciência não está de acordo com os padrões de Deus, de certo ponto a minha fé não cresce, e não crescendo retarda o processo espiritual da minha vida. Por isso que é necessário, você que quer com que tenha uma fé ativa, é necessário com que mude de consciência, pense no positivismo, pense no alto. Por isso a Bíblia diz que todos quantos ressuscitaram com Cristo buscam em primeiro o reino dos céus. Ou seja, quando você busca a Deus em verdade e espírito, automaticamente o poder de Deus desce a você. Por isso que você agora, a tua visibilidade é mais no alto. Por isso que Colossenses diz assim, se ressuscitas com Cristo, buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Então, a má consciência, de certo ponto, impede com que você tenhas uma fé ativa. E outro ponto tem a ver com o medo. Nós sabemos muito bem que o medo inibe, abala a fé, porque muitas pessoas não conseguem crescer na graça salvífica de Cristo Jesus por causa do medo. Tem medo. Deus às vezes nos comissiona uma palavra para que possamos repreender o próximo. Às vezes aquele medo, aquela sensação de que às vezes o fulano me fazer mal, de certo ponto, quando nós temos medo, de certo ponto a nossa fé não cresce. Por isso que a fé verdadeira é aquela que ultrapassa qualquer tipo de limite. Então, de certo ponto, nós precisamos ter uma fé ativa, precisamos fugir do medo, porque o medo impede o nosso crescimento. Então, de certo ponto, você tem que fugir do medo. E outro ponto primordial tem a ver com a dúvida. Muitas pessoas se perguntam se porventura são mesmo crentes ou nem por isso. Às vezes duvidam das coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz que toda aquela pessoa que quer se chegar a Deus tem que ter a plena certeza que Deus existe. Então tem que ter uma credibilidade. Você não pode ter uma mentalidade duvidosa, porque de certo ponto, quando você duvida, você não cresce na vontade soberana do Deus que fez a terra. Então você precisa desfazer toda a dúvida para que cresça na vontade de Deus. E outro ponto mais importante também tem a ver com a procura de glória humana. Quando você quer procurar simplesmente glória para si, não glória para Deus, de certo ponto a tua fé não será ativa, porque você está a fazer uma coisa simplesmente para se envaidecer, para aparecer. Não, tudo que você quer fazer tem que ser de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com as características de Deus. De certo ponto você terá uma vida totalmente diferente. Não procure glória para si mesmo. A glória tem que ser de Deus. Muitas pessoas às vezes fazem um pequeno milagre, vão curando e depois começam a se acabar. Não, isso está a procurar glória para si próprio. Quando você faz uma coisa, tem que ser entregar tudo na mão de Deus. Só assim que tudo correrá segundo a vontade de Deus. E o outro ponto, que é o último, tem a ver com a soberba. Muitas pessoas são soberbos. De certo ponto, quando você é soberbo, as coisas não correm segundo a graça de Deus. Não correndo segundo a graça de Deus, você perde aquilo que Deus te colocou e a tua vida espiritual não cresce. E não crescendo, de certo ponto, por isso temos visto muitas pessoas reclamando. Então, a partir de hoje, procure fazer segundo a vontade de Deus. Procure andar nos princípios bíblicos. Fuja do pecado acima de tudo. Seja alguém diferente, alguém que vive de acordo com os princípios bíblicos. Foge do pecado acima de tudo. Ore sempre, vigia sempre. Deus abençoe. Até a próxima mensagem. Tamo junto.